Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos novamente em mais uma gravação das nossas aulas de EBD. Estamos estudando a respeito dos profetas do Antigo Testamento, especificamente os profetas menores, e hoje nós vamos estudar a lição 16, que fala a respeito do profeta Malaquias, e o título da lição é Malaquias, o porta-voz do amor de Deus. O texto para esse momento está localizado em Malaquias mesmo, no capítulo 1, no versículo 6, a parte A, que diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o texto, né? E o objetivo da nossa lição é justamente mostrar que a prática do pecado, ela despreza de alguma maneira, ou diretamente melhor, o amor de Deus para conosco. Abomina os atos e os cultos, muitas vezes, oferecidos diretamente a Ele. Quando olhamos para esse livro, meu irmão, nós percebemos que ele corrobora com tudo aquilo que a Bíblia fala em relação a um tema muito especial, que é o amor de Deus. O profeta Malaquias aqui, logo no início do seu livro, ele revela-nos esse amor de Deus para com Israel e para com todo o seu povo. Quando ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. É uma declaração como essa que deixa o nosso coração mais sensibilizado e também alegre, pois notamos nela a continuidade histórica do divino amor que tem acompanhado o seu povo em todos os tempos e em todas as épocas. Então o amor do Pai, ele é eterno e tem se revelado ao seu povo da antiga aliança e também a nós, que temos sido unidos a Ele pelo sangue da nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E qual então a maneira mais comum de desprezo e abandono desse maravilhoso amor? A prática de pecado e a sua vivência são atitudes não somente de desprezo, mas também de afronta ao coração amoroso do Senhor e também à sua santidade, por que não? Como nos diz Hebreus 10, 29, aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, no tempo de Malaquias, Deus usou seu mensageiro, da qual Malaquias, que significa meu mensageiro, para anunciar o seu amor e também denunciar o desprezo que sofria dos hebreus pelas práticas vis no culto, na família, na maneira injusta do falar e também no aspecto desonestidade para com as finanças. Então, quando olhamos para essa lição de hoje, meus irmãos, nós devemos nos deixar permitir pelas palavras do profeta, do mensageiro de Deus e porta-voz do seu amor, nessa lição de hoje, para não cairmos na mesma situação em que Israel caiu, Mas vamos fazer a caminhada bíblica sempre com humildade e com submissão. O primeiro ponto da lição de hoje vai falar justamente sobre o amor de Deus que é declarado ao seu povo. Nós citamos isso no início, que Deus começa a sua declaração no versículo 2, quando ele disse: eu vos tenho amado. Em todos os momentos históricos de Israel, Deus sempre demonstrou o seu amor, mesmo disciplinando e corrigindo seus filhos, pois afinal ele corrige e disciplina aquele a quem ele ama, conforme Hebreus diz, capítulo 12, versículo 6. Aqui no texto começa um método indutivo, muito usado no livro, entre perguntas e também respostas. Aqui os homens estavam pedindo uma prova do amor do Senhor. Tal amor podia ser encontrado no favor que ele demonstrava para com Jacó, isto é, Israel, próprio Israel, e na rejeição que ele tinha para com Edom, que era um povo originalmente que teve início ali no próprio irmão gêmeo de Jacó, que era Esaú. O segundo ponto da nossa lição de hoje vai falar sobre
o amor de Deus que é desprezado pelo seu povo. Nós temos dito que o pecado é a prática mais vergonhosa de desprezo, pois ele afronta radicalmente o grande amor de Deus, como também a sua santidade, né? Como acontecia com Jerusalém no tempo de Ezequiel. Então, aquela cidade recebeu todos os benefícios amorosos do Senhor, mas desprezou com toda a ingratidão do pecado. Então, em vários aspectos da vida nacional dos hebreus, o pecado ele tomou forma nas atitudes abomináveis por parte do povo. Existia a questão do pecado no culto, né? O povo aparentemente estava invocando o Senhor, mas tratando de Pai, mas não lhes prestava submissão final no aspecto coletivo do culto, com prática desprezível, a começar pelos sacerdotes. Creio que a ideia central do povo expressava-se numa frase que tem sido a atitude de muitos de nós hoje. Qualquer coisa serve, né? Isto sendo aplicado a Deus e ao seu culto, torna-se algo terrível, né? Terrivelmente desprezado, né? Na verdade, assim, é algo terrível e é um desprezo total ao seu nome. Então, Deus aqui exigia o melhor das suas ofertas. Lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12, nós vamos perceber isso. Então, Deus ele exigia o melhor de suas ofertas, mas eles não consideravam a sua palavra e ofereciam pão imundo, animal cego. Assim acabavam profanando o altar e também a mesa do Senhor. Às vezes nós percebemos tais tipos de atitude quando não levamos em consideração aquilo que devemos dar ao Senhor. A gente não pode, em hipótese alguma, em momento algum, achar que devemos dar qualquer coisa para o Senhor. Devemos sempre buscar dar o melhor. Então essa deve ser a nossa intenção e a nossa atitude. Não deve ser qualquer coisa que deve ser colocado à mesa do Senhor. Então o pecado do sacerdócio, no capítulo 2, versículo 1 e o versículo 9, então quando o pecado atinge também a liderança, como é que o povo pode então viver diferente se o pecado atingiu até a própria liderança? Então em Israel a experiência nesta área foi vivida no tempo dos juízes e reis. Se o rei era temente a Deus, e fazia o que era reto, toda a nação seguia o seu exemplo e era abençoada. Mas se o rei e os outros líderes nacionais eram maus, todo o povo acabava se corrompendo também. Essa é a ideia de que a liderança precisa de alguma maneira ser um exemplo, para aqueles que são os liderados. Então, se a liderança caminha certa e busca fazer a vontade de Deus e busca honrar a Deus em todo momento, com certeza o povo segue o mesmo caminho. Então, aqui dentro desse ponto da nossa lição, que é o ponto 2, que é o amor de Deus é desprezado pelo povo, nós falamos aqui sobre essa questão do pecado da liderança, e os sacerdotes acabavam não honrando o Senhor. Eles tinham um exemplo diferente no passado, do que estavam demonstrando atualmente. O juízo sobre os pecados dos sacerdotes, então, era eminente. Sacerdotes desviados, estavam totalmente desviados do caminho. E uma coisa que a gente precisa e deve refletir dentro disso tudo é que se existe um meio de disseminar ou de alguma maneira fazer com que o povo tome um rumo diferente, é justamente quando o líder ele é ferido. A proposta da lição é justamente essa. E uma das frases dita pelo autor da revista é que ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então a ideia é basicamente essa. Se o líder for ferido, a probabilidade da dispersão das ovelhas ela é fato. Então essa tem sido, se a gente não percebe, a meta de Satanás quando faz cair a liderança da igreja. Então nós precisamos de alguma maneira buscar estar sempre atento em relação a isso. Perceber, através do discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus, quando existe uma ação direta
do nosso inimigo em comum, Satanás. Então nós vemos aqui citado pelo próprio Malaquias, no capítulo 2, versículo 10 a 16, o pecado na família. Uma outra área de ataques constantes das forças do mal é a família. Então Deus aqui no texto mostra a sua indignação aos pecados cometidos por influência maligna ou por influência também humana, que isso pode acontecer, contra diretamente a célula máter da sociedade, que é a família. Então, revelando aqui Deus o seu repúdio aos seguintes pecados. E ele citou justamente dentro do texto o quê? A deslealdade ou a infidelidade, que é o mesmo que o adultério. A farsa, a hipocrisia, ele fala sobre a questão do casamento com incrédulos, o repúdio ou o divórcio, o pecado da murmuração. Então aqui notamos o mal da língua que acusa o Senhor de injustiça. Nós vemos ali no versículo 14 e o 15 do capítulo 3. E nós vemos também aqui, no capítulo 3, versículo 8, a questão do pecado para com as finanças, a questão administrativa da mesma, né? Então é necessário abrirmos nos nossos corações em relação a isso. E existe uma fala que faz muito sentido, né? Se a gente não procura administrar com coerência alguma coisa, com certeza essa coisa nos administrará, né, com as suas coerências. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre o amor de Deus na profecia messiânica. Nós vemos isso no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, e do capítulo 4, do versículo 1 ao 6 também. Em 3:1, a profecia ela é alusiva ao precursor de Jesus, e ela fala justamente a respeito da voz que clama no deserto, que era João Batista, que veio justamente para preparar o caminho para o Messias de Israel. Depois, então, há a revelação extraordinária de Jesus como o restaurador de Israel, o grande juiz, a aliança, o anjo da aliança, melhor, o Salvador ressurreto e também o sol da justiça. A gente percebe então que o nosso coração acaba batendo mais forte quando notamos que Deus anuncia ao seu povo a vinda e o advento do seu Filho como uma esperança e uma solução para tantos males e como prova incontestável, mais uma vez, do seu grande amor para com todos nós, o seu povo. Quarto ponto da lição vai falar sobre o amor de Deus na promessa que ele tem aos fiéis. Nós percebemos isso aí no capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Nós vemos aqui então que Deus ele é justo e não vai punir os fiéis com os infiéis. Ele via os seus filhos leais no tempo de Malaquias e fazia-lhes maravilhosas promessas como essas. No capítulo 3, versículo 16, em relação ao memorial. Ele falou também no versículo 17 sobre uma recompensa. No versículo 18 ele falou sobre um reconhecimento. Hebreus 6, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então a lição que acabamos de estudar deve ser um desafio para todos nós, para mim, para você, nas várias áreas de nossas vidas, da nossa vida e também da nossa atuação cristã. O pecado ele atinge o nosso relacionamento, diretamente o nosso relacionamento com Deus, com a família, com a igreja e também com a sociedade. Religião, então, associada ao pecado, ele acaba sendo um desprezo ao grande amor que Deus tem para conosco. Existem aqui umas aplicações interessantes na aula de hoje que eu quero compartilhar com você. Quando estou louvando a Deus, eu apresento minhas ofertas e ofereço as minhas orações, a minha consciência tem me acusado de alguma coisa, de algum pecado, de alguma falha, de algum erro? Qual tem sido então a minha reação quando isso acontece?
Tenho confessado aquilo de que sou acusado? Porque confessar é importante. Gosto sempre de citar esse texto da primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também para nos purificar de toda injustiça. Existe algum erro, alguma falha, algum pecado que muitas vezes aparentemente o negamos? Muitas vezes acontece isso. Negamos a existência do mesmo e não temos força suficiente para romper com esses pecados. E quando rompemos, muitas vezes ainda sentimos acusados por ele. É necessário confessá-los. Pecado só tem perdão quando ele é confessado. Então confesse ao Senhor seu pecado, sua falha, e procure ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a vontade do Pai. Eu tenho realmente com isso mostrado a Deus o meu amor a toda prova. Talvez o que precisamos fazer diante de tal disposição ou a atitude é justamente essa que nós devemos ter, né? Mostrar o nosso amor para com Deus sempre. Permitir com que Ele dirija o nosso ser por completo, a nossa mente e o nosso coração. É um desafio, né, para os dias de hoje, negar as coisas que de alguma maneira nos façam ignorar o grande amor de Deus para conosco, revelado através do seu Filho Jesus. Então que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você tenha um excelente domingo na paz do Senhor. E reflita sobre o grande amor de Deus por você, por sua vida, e o quanto Ele quer com que você se alinhe a cada dia a esse amor que Ele tem derramado sobre você diariamente. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão.